Eu estive lá. Pois é, pessoal, eu estive lá. Meu nome é Hernandes, sou de Natal, Rio Grande do Norte, tenho 53 anos e estive no show do dia 15 de outubro. Foi um show inesquecível, tanto que até hoje, há 32 anos, a gente ainda vem contando o que foi isso, né, gente? O que foi isso? Então, soube do show através da Rádio Transamérica e fiquei imaginando, caramba, o Michael vai estar no Brasil e fiquei sem chão. Eu fiquei sem chão porque era a chance de me ver o ídolo de perto, né? Uma pessoa que eu acompanho desde os 5 anos de idade. Nessa época que eu fui, eu tinha por volta de 21 a 22 anos por aí. Então, desde os 5 anos eu já vinha. E sou cover também do Michael Jackson, né? Meu nome artístico é Roy. E eu lembro que a imprensa aqui, através de jornais, era pouco divulgada aqui no Nordeste, né? A gente via mais através das rádios. E eu simplesmente através de conhecimento, né? Tinha um cover do Michael aqui e tinha o produtor dele, e eles faziam shows e eu sempre prestigiando, né? Dando aquela força ali e acompanhando os ensaios, enfim, e eles conseguiram os ingressos, né? Eles conseguiram os ingressos e chegaram para mim e me deram o ingresso, né? De presente, assim, pá, olha aí, Roy, para você. Aí já olhei assim, o ingresso, eu digo, esse é o ingresso do show, agora você se vire para ir até o show, né? Você tem que conseguir a passagem. Gente, vocês não têm ideia, quando eu vi aquilo na minha mão, o ingresso na minha mão, eu não acreditei, eu fiquei, caramba. E ele me indicou uma agência de turismo, né? Que eu fui até lá, então fiquei dias e dias tentando, né, com a pessoa que estava organizando essa excursão que ia chegar no dia 15, né, lá em São Paulo, no Morumbi, e ficava insistindo. Todos os dias eu estava lá na porta, batendo na porta, insistindo para ele poder me levar, porque eu não tinha condições de pagar uma passagem, né? Naquela época, passagem de avião, praticamente impossível. E seria uma viagem de ônibus, 4 dias de viagem. E por tanta insistência, no dia da viagem, né, que se eu não me engano foi no dia 11, são 4 dias de viagem, eles foram para a rodoviária e eu moro perto da rodoviária aqui, né? Então eu pedi uma carona, né? E eles me levaram, pô, vamos dar uma carona e tal. E quando chegou na rodoviária, em vez de eu ir para casa, eu fui diretamente seguindo eles, né, até o ônibus, né? E chegando perto do ônibus, eu pedi novamente, né, quase chorando já, e o organizador olhou para mim, disse: vai, cara, sobe, vai, vamos. Então, naquele momento ali, eu fiquei, caramba, não acredito que eu vou ver o Michael de perto. E foram uma viagem de 4 dias, e chegando em São Paulo, né, já São Paulo respirava a Dangerous Tour. São Paulo respirava a Dangerous Tour. Era através, a gente já via, era cartazes, banca de revistas, na rádio, enfim, toda a mídia já ali naquela época, né, falando sobre o grande show, né? Então, fomos direto para o hotel, quando chegamos de viagem, trocamos de roupa, eu me caracterizei, né? Na época eu tinha um cabelo grande ainda, parecido assim com o do Michael e tal. E quando a gente chegou no Morumbi, era um mar de gente, vocês não têm ideia. Um mar de gente assim que eu nunca tinha visto tanta gente na minha vida. E a gente foi seguindo em direção à entrada e vi uma roda de freestyle, né? O pessoal dançando e tudo. Os caras do break lá dançando. Eu entrei na roda, comecei a dançar com os caras e comecei a fazer os passos do Michael, né? Porque ali o ambiente estava totalmente dominado pelo espírito, pelo talento, pela genialidade do rei do pop. Então eu entrei, comecei a dançar, mostrar alguns passos e tudo. A galera me abraçou e tudo. E seguimos em frente. E o organizador do evento, né, da excursão no caso, ele gritou assim,
conseguimos, né? Conseguimos, vamos ver nosso ídolo, vamos ver nosso Michael, tal. Cara, isso foi emocionante. A gente se emociona em falar, né, nesse momento assim. Então, outra surpresa que tivemos, a fila estava imensa. Eu fiquei imaginando, caramba, como é que eu vou conseguir? A minha intenção simplesmente era chegar na grade, né? Eu não sei como é que eu ia conseguir, mas, né, pelo destino, o pessoal da Transamérica eram os primeiros a entrar, segundo né, o que o cara falou, lá, o organizador, né? O pessoal da Transamérica é os primeiros a entrar e tal. Então a gente corremos, né? Fomos para a fila, já foi entrando primeiro e o pessoal na fila olhando para a gente e a gente já foi entrando. Eu coloquei o meu o cartão, né, do ingresso na catraca e fiquei aguardando a única prova prova física que eu iria estar comigo até hoje era o ingresso. E a catraca fica com o cartão. E eu fiquei esperando, o segurança pode passar. Eu disse, não, mas o cartão de volta. Ele fez, não, ele não devolve não. Eu disse, cara, não faça isso não, isso é uma relíquia, isso aqui é um histórico. Aí, infelizmente a gente não pode devolver e tal. Aí, enfim, aí como tava o tumulto, tudo, né, e o pessoal revistando, o pessoal não podia entrar com câmera fotográfica, naquela época é câmera fotográfica, né, filmes, então não podia entrar, era revista lá e tudo. Aí passamos, eu fiquei triste nesse momento, né, isso me marcou pra caramba também. Mas enfim, o que é importante é que a gente estava lá no show, então a gente foi andando e eu olhei assim, sabe, uma coisa que eu fiquei observando e vi que o segurança estava muito olhando ali para a porta ali e tal. Eu vi as grades assim, eu digo, caramba, a gente vai para um canto, vou ficar distante não vai dar para entrar não. Então eu pulei as grades lá do estádio lá e terminei chegando no gramado, né, e corri loucamente, sabe aquele teaser lá do filme lá, que o pessoal corre em direção à grade, pronto, daquele jeito. Chegando no meio do campo do Morumbi, eu fiz o moonwalk, a galera do estádio que já estava nas arquibancadas, tudo gritaram e tudo, foi demais. Então eu segui correndo, né? Segui correndo e cheguei na grade, no ponto onde eu sabia, pois eu já vinha acompanhando a Dangerous Tour, né, através de vídeos e tudo, né? Que eu já tinha a noção de onde Michael ia surgir e tudo. Então eu fiquei no ponto que eu sabia onde ele ia na hora da explosão e tudo, ele ia ficar estático ali. Eu disse, pronto, é aqui. Me agarrei na grade ali, era de tarde, era por volta das 14h30 mais ou menos, 15 horas por aí. Então fiquei lá até a hora do show. Então, na hora do show, né, começou a fumaça no palco, aquele suspense. Todo mundo já tinha gente desmaiando. Muitos falam, porque estava passando mal, mas estava passando mal por conta não só do calor, né, mas a emoção que aquilo ali estava transmitindo. Então já começou Carmina Burana, né, e aquela fumaça tomando conta do palco, e logo após o rugido da Pantera e bum, lá está Michael Jackson, salta diante de mim, assim, a poucos metros de mim. Então eu fiquei estático no primeiro momento, muitos gritos, muita pessoa desmaiando ao meu lado, né? E eu fiquei estático, me tremendo, e eu olhando, eu não acredito que eu estou vendo isso de perto. Eu, né, no meu consciente, na minha mente, né? É ele mesmo, é ele. E eu olhando, e depois eu comecei a chorar e comecei a gritar, Michael. Então, simplesmente aquela cascata de fogo lindo por trás dele, assim, ele parado, imóvel ali. Quer dizer, foi surreal. Então, quando veio a primeira batida de Jen, gente, nós fomos arremessados pro ar, de tão forte a batida de Jen. E por aí foi, sabe? Jen, Honeybee e as outras músicas. Via Sandy no palco,
na música Will You Be There, né? Ela cantando, ela fazendo parte, aliás, né? Fazendo parte lá da performance. Então, foi muito emocionante. Tudo foi muito incrível. Não tenho palavras para descrever tudo que a gente sentiu, né? Todos nós que pudemos estar lá presente. Tem uma coisa assim que a gente fica sem palavras. Então foi assim durante o show todo, né? E no fim do show, na saída, a gente ainda não estava acreditando, né? Então foi muitos comentários, né? O pouco dinheiro que eu tinha, eu comprei uma foto, comprei alguma lembrança, encontrei uma lata de Pepsi amassada no chão, eu peguei essa lata, recortei a partezinha, né, da logo do Michael, né, da turnê, e comprei uma foto né, que vem autografada, né, assim, claro que não é do Michael, mas uma lembrança, né, e foi isso que eu pude trazer, e o mapa, né, de saída, entrada, que eu também trouxe, né, e alguns recortes, os jornais, devido ao tempo, os jornais que eu tinha, eles se deterioraram e, né, aí eu tive que recortei algumas partes dos jornais assim com a foto do Michael, tenho aqui guardado também, e foi isso. E durante a viagem os comentários foram 4 dias de comentários dentro do ônibus, né, no retorno a Natal, né, a gente comentando, e teve pessoas que ficaram pro segundo show, que foi no dia 17. Mas viver esse dia foi incrível, gente. Eu fico feliz em fazer parte dessa história, fico feliz em contar isso, e uma pena que não tinha tecnologia na época, mas se tivesse, eu talvez tivesse tirado poucas fotos, porque eu não iria perder nosso rei do pop fazendo as suas performances ao vivo, como nós vimos, né? Então, eu estive lá. Eu espero que vocês tenham gostado aí do meu relato, e foi incrível. Novamente, eu estive lá.